Oi, gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Oi, gente. Genki desu ka? Mas que simpatia essa minha mulher, né? Não, eu tô com Que vergonha mesmo. simpatia essa minha mulher. Olha só, ela fala, oi, gente, todo mundo derrete pra ela. Não, é você mesmo. Olha só, e a pose dela? É, Você precisa de ver a pose dela, ela tá com os dedos assim em cima da mesa. Ai, tô me poderosa. apoiando mesmo. Não caí. Tá certo, eu sou o Felipe Eu sou a Catiúcia. e nós viemos aqui para mais uma aula de japonês para vocês. O nome do nosso curso mudou um pouquinho, não mudou? Mudou, tem mais power, Punch, 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 punch. mais força pra dar um ânimo pra todo mundo aprender japonês. Verdade, né? A partir de agora é Ikuzo, destrave. Destrave seu japonês. Também, né? Vamos de novo, de novo. Ikuzo. Destrave seu japonês. Olha só, virou bordão isso, hein? Ikuzo. Destrave seu japonês. Olha, Chega, né? chega, chega, chega. Bora pra aula depois da vinheta, tá certo? Vinhetando. Partiu? Ok, hoje nós também temos 7 verbos. 7. Todos eles do grupo 1. Grupo Ah, só repete o que eu digo. E verbo é bom porque é 1. ação. Verbo não é coisa para preguiçoso, né? Ó, vou pegar minha água para deixar mais perto aqui, que com certeza já tá seca a minha boca, vai ficar mais seca. Nomo Não, é um verbo, ação. é uma ação, tá certo? Então nós vamos continuar aqui, o primeiro deles é esse daqui, vamos lá. Quieru. Que significa apagar-se Hum, ou sumir. Depende do contexto. contexto, exatamente. Sempre. Mas aqui nesse contexto, como é que fica? Vamos ler o exemplo da frase, a frase do exemplo. はい、そのデータは消える可能性があります。パニック。Pânico. Pânico é pânico mesmo, tá? Sonodata é esses dados, né? Data vem do inglês, que significa dados de computador, dados Celular, de que celular. eu não quero que isso aconteça nunca. Acho que ela entra em pânico literalmente. Acho que sobra pra mim. Ah! Meus contatos! Eu acho que eu grito mais bonito que isso. É verdade, né? Ó. E olha só, e no meio da gravação tem uma ligação de telemarketing para nós, a gente não atende, não atende. Vai cruzar aqui, mozinho. Larga isso daí. Bora pra aula. Ó, Esquece isso. sonodental, é esses dados. Então, o A está aqui, essa partícula está aqui, essa partícula está aqui, para identificar sonodeta como o tópico da nossa frase. Já falei isso milhões de vezes, né? Mas é bom que a gente decora. Isso, né? Quiero, que é o verbo que a gente está vendo, que significa se apagar, sumir. Kanose, essa palavra aqui, significa possibilidade. E ga arimasu significa que existe a possibilidade de apagar-se os dados. Por isso, essa é a tradução. Existe a possibilidade desses dados se apagarem. Boa. Que é coisa que a gente não quer que aconteça. Já pensou se apagar os dados do nosso computador? Todas as aulas que a gente gravou, Aí sim. Aí isso é um desespero total. né? Pânico. Bem, próximo verbo. Kimeru. Significa decidir. Esse é simples, é bem usado, tá certo? Então vamos lá. Certo. Exemplo aqui, ó. Esse exemplinho, por favor. 自分で決める前に弁護士と相談する方がいいと思う。 Tudo bem, né? Quando falar essa expressão de bunde, é você mesmo fazer alguma coisa, né? Então, de bunde, você mesmo vai fazer. Fazer o quê? Primeiro. Então, você vai decidir, Certo. certo? Você vai decidir, até aqui tá certo. Maini, antes de decidir ou por si mesmo, o que precisa acontecer? Bengoshi, que é advogado, to, essa partícula que tem a função de com, ou junto. Soudan suru significa fazer uma consulta, consultar, tipo pegar conselho. Aconselhar. Isso, né? E essa expressão aqui, rogai,
melhor assim, desse jeito é melhor. Qual o jeito melhor? Esse jeito descrito antes dessa expressão. Então, quando a gente usa rogai, a gente está falando que essa maneira é a melhor maneira de fazer as coisas. Certo. To omou, eu penso assim. E para Hum, finalizar a frase, mesmo porque no japonês a frase, ou melhor, o verbo principal sempre vem no final da frase. E no caso aqui é omou, como? pensar. Portanto, a tradução ficaria: acho melhor consultar o advogado antes de decidir, por Sim si mesmo. próprio. Né? Tá certo? Certo, certo. Próximo verbo. Coareru. Coareru, Coare. tô meio lerdinha hoje. Coare Coareru. significa se quebrar, tá? Ok. É um verbo passivo. A própria máquina se quebra sozinha, não, Ah, entendi. né? Eu, Coareru. coare, tá bom? Então, tanto é que tem máquina aqui no exemplo. Lê pra gente. 見ていなかったとき、機械が壊れてしまった。Muito bem. Então, vamos lá. O primeiro verbo aqui, ó, mitei nakata, é o verbo miro, que é ver, só que está no passado, né? No Uhum. gerúndio passado. Então, quando eu não estava vendo, né? E tem aqui essa palavra toki que significa tempo. Então, no tempo que eu não estava vendo, ou em português, quando eu não estava olhando, quando eu não estava vendo, o que aconteceu? A máquina quebrou. Kikai é máquina, com esse kanji é máquina, né? Porque kikai também pode ser oportunidade. É verdade. Mas não com essas letras aqui não, tá? Essas letras aqui bem complicadas de E escrever. nem nesse contexto, né? Muito menos. Quebrar a oportunidade não existe. Não. A oportunidade a gente perde, né? Caiga o sinal. Ah, Caiga o sinal. o sinal. Ok. Perde a oportunidade, né? Caiga, então aqui, tá vendo? Esse daqui é o partícula H que significa, ou que indica que cai é o sujeito da nossa frase. É ele que sofre ação ou faz ação. Koreteshimata, acabou se quebrando. Shimatta. Shimata. A gente usa bastante isso quando a gente faz alguma Usando. coisa assim que a gente não queria ter feito. Shimata. Acabei fazendo. Acabei Não fazendo. queria. Foi sem querer querendo. Chaves, uma hora dessa. Ah, mas é bem isso que passa, esse shimatta, yachata. Tanto é que a tradução ficou assim, ó, quando não estava olhando, a máquina acabou quebrando. Lá vem Hum, bronca. isso. Você já quebrou a máquina uma vez lá no Japão? De fábrica? De fábrica, assim? Não, graças a Deus não. Aí, o meu chefe falava assim, onde está? Tipo assim, o que aconteceu, né? Aí eu, 40 te matar. Assim, na cara de pau mesmo, É, né? 40 te matar. Não, às vezes não quebrei de propósito, né? Não quebrei de propósito, 40 te Sim. matar. Vamos lá, próximo verbo. 比べる. Kuraberu. Kuraberu significa comparar. Fazer comparações é o verbo kuraberu. 比べる. Certo? Vamos aqui, essa frase bem facinha aqui, né? はい。僕と弟を比べないでください。Boku é eu, gênero masculino no japonês. Uhum. Esse partícula to aqui, às vezes significa e, mas aqui com, Com. né? Junto. Né? Então, eu com meu ototo é irmão mais novo. Eu com meu irmão mais novo, aí tem essa partícula o, que significa que esses dois aqui é o objeto do verbo. Ok. Aí ele pede kurabenai, ou seja, não comparar. Aí quando ele coloca essa finalização de kudasai, ele está pedindo por favor. Por favor. Quando a gente conjuga um verbo na negativa e quer pedir por favor, a gente precisa colocar esse D aqui no meio para fazer sentido em japonês. É, kurabenai kudasai fica estranho. Isso. Parece que você tá falando igual índio. Isso. Eu, índio, eu, fome, né? É. Mais ou menos assim. Isso. Né? Então, é necessário uma regrinha gramatical da língua japonesa, mas é fácil de gravar, né? Então, sempre que o verbo estiver na negativa, a gente coloca o D e depois o kudasai
por favor. Então, Certo. tradução, por favor, não me compare com meu irmão mais novo. Eu acho que essa é a comparação que as pessoas nunca querem que aconteça. Ah, mas eu não quero nem com o irmão mais novo, nem com o irmão mais velho, viu? Você não tem irmão mais velho. E nem irmão mais novo. Eu tenho irmã mais nova. É, mas é diferente, né? Ah, é diferente? Então, quando é do mesmo sexo, assim, quando é do mesmo gênero, é mais complicado. É. É, Mesmo, talvez. mesmo porque desde cedo eu coloquei uma coisa na minha cabeça. A beleza foi tudo para ela fazer o quê? Não tem como. Eu já me aceitei isso desde cedo na vida, então por isso que eu não tenho muito problema com ela. Ah, tá. Então, pode comparar que você já aceitou. Já aceitei que eu não chego nem aos pés. Já está resolvido. Resolvido, né? Próximo verbo, Kuaeru. coair, significa acrescentar, adicionar. Quando você vai colocar, por exemplo, a gente ouve programa de receita na televisão Receita. japonesa, koshou kuaeru. Kuaeru. Verdade. Isso, acrescenta a pimenta do reino. Verdade. Né? Então, Usa bastante. esse é o verbo coaeiro que está aqui, né? Essa frase é um pouquinho longa, mas é bem interessante para a gente explicar, tá certo? Gambarimasu, Ai, ikuzo. ikuzo, destrava o seu japonês. Vai, vamos lá. はい。話に身振りを加えるなら、もっとわかりやすくなります。Yes! Você viu? E ela colocou em prática uma coisa bem interessante da língua japonesa, as pausas, né? Ah, obrigada. As pausas no lugar certo faz toda a diferença para ser entendido, né? Hanashi ni miburi o kuaeru nara motto wakariasuku narimasu. Verdade. Geralmente, assim, o segredinho é você pausar depois das partículas. Ni, o, wa, ga. Isso já ajuda bastante. Exatamente, né? Se você não sabe onde pausar, pausa depois das partículas, tá 90% certo. Verdade? Tá certo? Vamos lá. Hanashi é conversa, né? Nesse caso, hanashi é conversa. Então, na conversa, hanashi ni miburi. Miburi é gesto, né? Na verdade, esse daqui é corpo, né? Um kanji para corpo. E esse aqui é furo, né? De balançar. Então, Furi, você... furi. Furo, furo. Furi, furi. Então, quando você Não, falou... não, continua. Quando... A gente está rebolando aqui, a gente não está aparecendo aqui, mas a gente... Por isso que a gente não aparece. Cada loucura, né? Ah, hai. Miburi, então, é gesto, porque é o corpo balançando, o corpo se mexendo. Então, é gesto. Então, miburi o kuaeru nara, quer dizer, se você acrescentar gestos à conversa, o que acontece, né? Moto é um advérbio que significa mais. Wakariasui é fácil de entender. Aí, quando a gente quer colocar um outro verbo depois, que é narimasu, que significa se tornar, ficar mais fácil, a gente coloca wakariasuku. Então, wakariasui quando a gente finaliza só dizendo isso. Quando a gente quer colocar um outro verbo, wakariasuku narimasu. Portanto, a tradução disso tudo fica: se acrescentar gestos ou gesticulação à conversa, fica mais fácil de entender. Certo. Tá certo? Ok. Então vamos lá. Próximo verbo. Magueiro. Magueira. Esse verbo é bem usado, hein? Magueteiro. Magueiro. Magueteiro. Kangai magueteiro yo. Nani sore? Magueiro significa entortar. Mas eu nunca ouvi essa expressão que você falou. E pode ser usado no sentido figurativo também. Ah, Coisas abstratas também ficam tortas, sim. como o pensamento. Sim. Kangai ga mageteru yo. Hum, Entendeu? concordo com ele, infelizmente. Frase, exemplo. Tô doida aqui, vamos lá. Kuzo. Tanaka-san wa jibun no shinjou o mageru koto o kobandeimasu. Vendo? As pausas são tudo no japonês, são 90%. A pausa, o ritmo é muito importante para você se fazer entender.
Vamos lá. Tanaka-san. Tanaka-san é o nome de um cidadão, o senhor Tanaka. O A está aqui para indicar que o Tanaka-san é o tópico dessa frase. Então, o que o Tanaka-san fez? O que a gente quer falar a respeito do Tanaka-san? Jibun no shinjo. Jibun é da sua própria parte. Shinjo, essa é uma palavra difícil, né? Shinjo. Bem difícil. Significa crenças, né? Então, o Tanaka-san, as suas crenças, o que ele faz com as suas crenças? Mageru koto. Mageru koto. Mageru koto é dar uma entortada, né? Então, aqui está sentido figurado. As suas crenças dá uma entortada. Será que as crenças dele desvia, dá entortada, Distorcer. distorce? Será que acontece isso? Não. Isso tudo ele kobandeimasu. Kobamo também é um outro verbo bem difícil que significa recusar Hum, de fazer alguma coisa. Então, como ele está aqui no gerúndio, né, então aqui eu traduzi recusando, né? sim. Portanto, tudo fica. O senhor Tanaka está recusando a se desviar das suas crenças. Ele não quer distorcer suas crenças, ele não quer mudar suas crenças. Ele tem aquela crença, é assim que ele acredita e é assim que ele vai continuar. Interessante. Kobandeimasu. Do verbo kobama. Kobama. Tem muitos verbos, né? Tem demais, né? Mas daqui é o magueiro, hein? Aqui, ó, esse daqui, ó, E magueira. o magueiro a gente usa também quando a gente está na rua para virar à esquerda, à direita, né? Migi ni magatte kudasai, né? Hidari ni magaru. Exatamente, né? Mas é magaru, não é magueiro. Tanto faz, né? Agora o carro vira para a esquerda ou você vira à direita. Essa, Ah, essa é a diferença, tá certo? ok. Vamos lá. Último verbo da aula de hoje é. Makaseru. Esse também é muito usado, né? E, como se diz assim, em português ele não é tão usado assim, mas em japonês ele é bem usado, né? Makaseru significa delegar, ou então dar alguma coisa para alguém fazer, confiar alguma coisa a alguém fazer, né? Por exemplo, eu podia dizer que Kyou no yoru gohan anata ni makasemasu, É verdade. né? Ou seja, o que eu disse agora é que eu vou confiar para ela a janta. A gente Yoru, deixar em suas mãos. deixar em O suas. macacete seria mais ou menos isso, né? Deixou Exatamente. em tuas mãos, você se vira. Não, nem Não, tanto, não, não, nem tanto, é brincadeira, eu porque. tô brincando. Não, e- macacete você tá demonstrando que você confia, assim, na pessoa, né? Exatamente, né? Exemplo, コンピュータを直したいなら私に任せてください。muito bem, né? Computa é computador. Vem do inglês, escreve em katakana desse jeito aí, ó. Computa. Aí nós seguindo o, que indica que computador é o objeto do verbo. Qual verbo? Esse verbo aqui, ó. 直したい。Naosu é o verbo 直す。consertar. Ele está na forma tai que indica o desejo de ter a ação do verbo realizada. Então, eu quero consertar o computador, Uhum. certo? Aí tem o naraki, ó. Naraki é uma partícula que significa, na verdade é uma desinência, né? Que significa ser. Então, se você quer consertar o computador, o que Uhum. você precisa fazer? Aí vem o complemento. Watashi ni, ou seja, para mim, makasete kudasai. Então, delega para mim, confia em mim, por favor. Certo? Uhum. Então, essa é a tradução. Tradução. Hum. Se quiser consertar o computador, deixe comigo. Confie em mim, delegue para mim. Por favor, pode deixar que confiou em mim. Tá feito. 任せてください。日本語を覚えたいなら Watashi tachi ni makasete kudasai. Falar em computador, hoje deu um probleminha aqui. A gente ficou Quase com que a gente não grava esse quase que a gente, podcast hoje, quase, hein? deu um probleminha aqui. A gente teve que tirar. Ah, fazer gambiarra, né? Mas, ai meu Deus, ainda bem que deu certo, não quebramos o computador. Estamos aqui conseguindo fazer. Perrengue de pobre, né? É, Perrengue de mas pobre. é assim que acontece. Mas valeu, nós estamos aqui e estamos ajudando vocês a aprender, nem que se for um pouquinho de japonês, não é verdade? Verdade. Verdade. Então essa foi a aula de hoje e sempre lembrando não, nosso site está ficando bom, hein?
Nosso site tá ficando lindo. Exatamente. Lá já vai ter várias aulas gravadas de japonês. Vamos, exercícios, PDFs para vocês imprimirem. Exatamente, a gente está preparando. Então, talvez lá para Black Friday, né? Opa, aí Black sim, hein? Friday aí vai ter umas promoções assim que você vai. Promoção que todo mundo gosta. Isso, vai poder aprender com a gente no nosso curso fechado, mas que vai valer a pena investir. Vai sim. Então, acompanhe a gente que vocês vão aos poucos, conforme for indo para frente o projeto, vocês vão ficar sabendo dos detalhes, inclusive preço, condições, que tipo de aula vai ter, que não vai ter. A gente vai avisar tudo por aqui. Por isso, continue nos seguindo, continue assistindo. No mínimo, você vai se aprender um pouquinho de japonês de uma maneira mais divertida. É, mais leve e divertida, porque a gente é meio quase 100% loucos, então, né? Meio, quase 100%, não entendi. E a risada dele só confirmou o que eu acabei de dizer. Você viu que ela foi avançando aos poucos, né? Meio louco, quase louco, 100% louco. Ela foi Mas não admitindo aos... descreve bem a gente, então, né? Tudo bem. Questão. Olha só, eu me Confie, convenci. pode confiar, tá, gente? Mesmo louco, assim, a gente tá com muita vontade de ensinar o que a gente aprendeu. Eu acabei de me convencer que eu sou meio, quase 100% 100% louco. professor. Professor, Ai. olha, não é só você que consegue fazer algumas piadas, né? Essa saiu meio assim, mas já foi. Gente, mas é isso. Lembre que agora Ikuzo, destrave seu japonês. Ele não tá conseguindo falar, ficou sem palavras. Mas Mataraishu, quer dizer, mata o próximo. Até o próximo, né, gente? Tchau, tchau. Não, para finalizar a gente precisa vinhetar, né? Vinheta aí, meu amor. Ok, bota né?